mostrar música, porque acontece, quando a gente bota música nas aulas gravadas e a gente sobe no YouTube, o YouTube derruba as nossas aulas. Porque eu sempre gosto de mostrar, né, uma novidade crente, uma polêmica crente. O que acontece? Esse coletivo é um coletivo de crentes nordestinos que fazem música com muita brasilidade, enfim. Nem vou entrar aqui no mérito da questão do que eles defendem, da religiosidade. Aí o povo crente viu o intervalo o refrão dessa música que fala que e agora que o Zé entrou e todo mundo viu e todo mundo riu, e depois fala e agora que a Maria entrou, sua saia balançou e sambou e não sei o quê, e tem uma série de referências assim, né, de corporalidade negra, e estão falando que os caras estão como que é? Estão promovendo música do capeta. Então, assim, e assim, para mim, essa música, de modo geral, a estética é bem worship, né? Que é aquela galera que faz show, todo mundo lá no escuro, enfim, uma estética bem worship, né? E aí o pessoal odiou, né? Porque tem elementos de brasilidade. E aí a polêmica no meio evangélico agora é se o povo que gosta dessa música que achou a música boa e acha que é uma música para cantar na igreja da macumba, ou se eles estão promovendo coisa do capeta, falando que é de Deus. Então, enfim, imagina, né, gente, o racismo religioso e o racismo de modo geral, sendo esfregado na nossa cara. Mas eu vou aproveitar que a pastora volta aqui hoje e no final dessa aula eu vou apresentar o vídeo da irmã dela tocando dentro de uma igreja e vocês vão... Depois vocês me dão a opinião se tem ou não negritude dentro da igreja. Embora esse curso aqui não seja sobre isso, né? Eu dou um curso sobre mulheres negras evangélicas e a relação do corpo, né? Com a DUF, com Chequerê e tudo mais. Não, esse curso não é isso, eu estou falando de justiça reprodutiva, que é uma outra parte da minha pesquisa. Mas gente, não é fácil a vida da pesquisadora que pesquisa o crente, assim, a gente tem que ver cada coisa. E olha que eu acabei me lembrando que eu não me apresentei para vocês, né? Eu falei que me apresentar, mas assim, eu sou, gente, uma legítima crente. Por que a foto não tá saindo aqui? Peraí, gente. Tem uma foto aqui. Por que quando eu apresento ela não aparece? Agora foi. Eu sou uma legítima crente, viu, gente? Filha de pastor, assim, não nego a minha história. Meus pais são evangélicos, eu também sou uma mulher evangélica. E resolvi ser antropóloga e falei que não ia estudar religião, imagina, não vou estudar religião, porque você vai dar BO na minha família. E fui estudar educação no mestrado e cá tô eu agora, enfiada até o último, estudando religião, porque acho que é da minha natureza mesmo. Então, eu sou o que a Patrícia Hill Collins, não sei se vocês conhecem o Deus da Patrícia Hill Collins, vai chamar de o outsider within, né? Ou seja, é o objeto que começa a ser pesquisador, né? Então, eu sou uma mulher que antes era estudada dentro das universidades, né? Que minha família, meus hábitos e meu contexto geográfico, né? No caso, eu sou da periferia da cidade de Osasco, era um objeto de pesquisa da universidade e hoje eu estou aqui, né, fazendo esse estudo que não acho que não é melhor e nem pior que outros estudos, mas é uma outra perspectiva sobre objetos que já estavam tão sedimentados, visões que estavam tão sedimentadas sobre os religiosos, sobre os evangélicos e sobre o cristianismo. Tinham tantas visões sedimentadas que eu acho que hoje trazer novas perspectivas desses objetos é um pouco do que a gente vem fazendo, né? Então, sou antropóloga de formação e estou fazendo doutorado aqui na antropologia, que eu acho que eu não falei isso para vocês também ontem, né? Não me apresentei. Então, vamos lá, gente? Podemos começar?
Alguém quer se posicionar, quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário? Porque às vezes vocês ficam quietinhos aí, dá um oizinho, um joinha, porque eu fico meio no escuro aqui, não sei se vocês estão ouvindo, se vocês estão acompanhando, tá bom? Alguém quer se posicionar, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Coloquem aí, ou escrevam no chat também, para quem não estiver podendo falar, escreve no chat. E nós vamos começar, então, a discussão do segundo bloco da aula. Bom, essa imagem aqui eu pedi para fazer no chat GPT. Eu podia até mostrar para vocês a sequência de imagens que o chat GPT construiu, porque eu pedi para o chat GPT fazer uma família de pastor, uma família negra de pastor com filhas, genros e netos, né? Que é uma família meio parecida com a minha, né? Porque meu pai e minha mãe só tiveram filhas, e tem genros e tem netos, né? Mas assim, também não seria minha família, porque minha família é uma família interracial e eu pedi pro chat GPT fazer uma família negra, né? Aí eles colocaram uma família, tipo, muito afro-americana, sabe? Tipo, eu olhei assim, não é uma família pentecostal evangélica da periferia do Brasil. Aí pedi para eles colocarem, deixar essa família um pouco mais brasileira. Aí o ChatGPT botou uma estola verde e amarela no pastor, que estava com aquela gola clerical, né? Com aquela roupa parecida com a de padre. Tem muitos protestantes que usam também a gola clerical, né? Botou uma estola verde e amarela e botou camiseta da CBF nas crianças e nos homens, né? Nesse rapaz aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, ficou muito feio. Aí eu botei, trocar a gola clerical do pastor por por um terno e gravata. Aí pedi para tirar o chapéu da esposa do pastor, porque aqui nos Estados Unidos as mulheres negras adoram usar chapéu para ir à igreja, mas aqui no Brasil não, né? Então tirei o chapéu e pedi para colocar um bairro popular de fundo ao invés de uma igreja, que era uma estética bem afro-americana, né, da igreja. E apareceu essa foto que eu achei que ficou parecida com uma família pentecostal periférica, assim. Não sei o que a pastora Val acha, se acha que ficou parecida. Eu achei que essa ficou mais parecida com uma família típica de uma igreja evangélica da periferia, né? Eu achei até que esse senhor aqui, esse pastor que o ChatGPT fez, parece um pouco o Kleber Lucas, que é o cara que gravou a música evangélica com o Caetano, que também foi outra polêmica, mas não vai dar tempo de eu. Se eu fosse apresentar todas as polêmicas evangélicas aqui para vocês, não ia ter curso, né? No outro curso que eu dei, eu apresentei a polêmica da música do Caetano, que foi que o Caetano cantou música evangélica no show e todo mundo ficou revoltado. Mas dessa vez é a música do Candeeiro mesmo. Depois vocês coloquem lá, música Aue Candeeiro. Coloca no TikTok e no Instagram. Vocês vão ver cada comentário engraçado, gente. Tá valendo a pena, assim. Bom, então vamos lá. O que eu fiz aqui, essa família que eu apresentei para vocês, né, e como é difícil chegar pelas mídias sociais a imagem dessa família, por isso que eu contei todo esse percurso do ChatGPT, né, porque não é a imagem que se vende de evangélico no Brasil. Então, quando você coloca família evangélica brasileira lá no ChatGPT, ele não vai fazer essa família, né? Então, eu tive que falar que a família tem que ser negra, que tem que estar no bairro popular, e que tem que ser. Quer dizer, é difícil, né, pela inteligência artificial ou pelo senso comum chegar a essa imagem de uma família evangélica, né? Esse aqui ainda está muito, né, engomadinho, né? Dependendo da família evangélica, eles iam estar com uma camiseta de congresso, né? Assim, enfim, mas assim, que essa aqui foi no chat GPT, o que eu cheguei um pouco mais parecido do que seria uma família evangélica periférica brasileira, né? Muitos netos, né? Filhas, genros agregados, né? Essa família volumosa que às vezes não é inteira, que vai para a igreja, vai só metade, mas as pessoas, a mãe ou o pai querem que todo mundo vá, né, para essa comunidade. E eu esqueci de perguntar ontem, mas só falem se quiserem, se alguém aqui é de origem evangélica.
A pastora Val já se posicionou, falou que é de origem evangélica, e eu esqueci de perguntar ontem, quando a gente fez as apresentações, se alguém aqui é de família de origem evangélica, né? Porque, olha, a Mila falou que é. Se você depois quiser falar, se faz sentido para vocês, para você e a sua experiência de igreja, o que nós estamos discutindo aqui, viu? Fica à vontade. É importante, né? Dialogar com as experiências. Bom, sou antropóloga, né? E eu acho que partir da análise pela experiência, né? Quando a gente está ensinando, sobretudo num ambiente de estudo, é bem freiriano, né? A gente fazer a leitura do mundo a partir do que a gente conhece do mundo, né? Olha, a Érica é nascida e criada na Presbiteriana, eu também, Érica, sou da Presbiteriana Independente, não sou da IPB, sou da IPIB, né? Que tá a mesma coisa que a IPB agora, fundamentalista. Olha, a Érica também é da IPIB, olha só, nós somos companheiras de denominação. A Unida, muito legal. A IPU, que é um pouco mais progressista, porque a IPIB tá zero progressista, né? Daqui um pouco eles vão tirar até as pastoras, de tão fundamentalistas que estão. O Davidson falou que é de origem evangélica, mas é espírita. O Igor falou que foi criado na igreja, mas não faz parte. Bom, gente, depois vocês posicionem aí, se vocês quiserem falar agora, quiserem falar depois, se vocês acham que está fazendo sentido com o que vocês conhecem de igreja evangélica, né? Então, é sempre importante dialogar, trazer novas perspectivas, porque isso também é um pouco da cozinha do trabalho científico, né? Então, você colocar as perspectivas para dialogarem, né? Quanto mais perspectivas dialogam, mais a gente pode complexificar as nossas análises e mais sofisticadas essas análises vão ficando. Né? A Adriana falou que tem uma amiga que sempre foi evangélica, mas que depois de 2018 passou a ter vergonha de dizer que era evangélica, ela era da Batista. Muita gente começou a ficar com vergonha de dizer que é evangélico. Eu tomei uma outra postura, acho que a pastora Val também, mas depois ela pode dizer se ela quiser, de falar o contrário. Eu falei, nós somos evangélicos e não somos assim como esse povo aí da política. Para assim, né, disputar essa identidade de evangélico. Inclusive, é um pouco que nós vamos conversar amanhã, né? As dissidências sobre as narrativas dos corpos femininos que existem no meio evangélico. Hoje a gente já vai dar uma pincelada, e se a pastora Val quiser falar também vai ser bom, porque ela participou de uma coisa que eu vou apresentar aqui um pouco mais para frente. Pois bem, então falando de trabalho não remunerado, já, né, falamos bastante, acho que todo mundo conseguiu voltar do intervalo. Né? O trabalho não remunerado familiar e é bom a gente ter noção desse trabalho e como ele impacta, né, a força patriarcal cristã. Por que eu coloquei assim que o trabalho remunerado familiar ele impacta a força patriarcal cristã? Por quê? O patriarcado ele é derivado do poder do patriarca, né? E quando você tem uma comunidade evangélica, né? E isso é muito sui generis das comunidades protestantes, né? Na católica tem uma outra dinâmica de gênero, né? Onde você tem o poder eclesiástico na mão dos padres e o poder do cuidado na mão das freiras, que acaba também colocando a mulher no lugar do cuidado, mas numa outra dinâmica que não é nessa dinâmica que eu vou apresentar para vocês, né? O que nós estamos discutindo aqui é um pouco dessa dinâmica familiar e como essa dinâmica familiar ela está influenciando o debate de justiça reprodutiva hoje, né? Porque os evangélicos, embora você tenha a Cristonieto, que é católica, tal, e outros que sejam católicos, os evangélicos estão protagonizando muito bem esse debate da justiça reprodutiva, né? Então, a esposa do pastor, ela é obrigada a ter algum ministério. Né? Então, nós estamos aqui. Geralmente, gente, para quem não conhece a estrutura evangélica, o pastor ele é um funcionário da comunidade eclesiástica. Nem sempre funciona assim, mas é comum que isso aconteça. O que significa que o pastor ele faz teologia, ou muitas vezes não faz teologia, mas tem um reconhecimento desse conhecimento teológico pela comunidade, e ele recebe um salário, inclusive em muitas comunidades religiosas, o pastor responde juridicamente por essa comunidade. Então, ele responde, por exemplo, se essa igreja não tiver a BITSE, não tiver laudo de bombeiro, geralmente quem vai representar?
juridicamente, essa igreja é o pastor, ele tem essa representação enquanto funcionário, ele é um funcionário. Ele recebe, ele é mantido, né? Ele recebe um salário para fazer esse trabalho de pastor. Só que eu sempre falo que o pastor, ele é um trabalhador que você contrata um e leva um pombo. E isso, para mim, é uma coisa importante para a gente pensar trabalho não remunerado dentro da igreja. Porque se a gente tem as mulheres que são as integrantes da igreja, né? Que estão ali fazendo o trabalho não remunerado do cuidado da igreja, mas trabalhar esse núcleo familiar, né? Como é imposto a prole do pastor e a esposa do pastor, é imposto esse trabalho não remunerado. Essa visão de que o pastor que vai para a igreja, toda a família é obrigada a ir trabalhar junto com ele, reforça a lógica patriarcal, onde a família tem que fazer o que o patriarca, o chamado do patriarca. Então, se o patriarca é chamado para ser pastor, toda a família tem esse chamado pastoral, esse chamado eclesiástico, e aí já começa a divisão, porque embora toda a família seja sustentada com o salário desse pastor, o salário não é do pastor, o salário é familiar, porque toda a família trabalha. E mesmo quando por isso que eu fiz essa configuração aqui de família, mesmo quando essas filhas ou filhos saem desse núcleo de sustentação econômica, ou seja, ficam adultos, conseguem seus trabalhos, têm suas famílias, eles ainda continuam trabalhando nessa comunidade de forma não remunerada. E essa naturalização desse trabalho de forma não remunerada é ideal para manter o imaginário de que toda essa família está sob o poder do patriarca. Então, essa configuração de como o trabalho desse chamado da família pastoral é colocado para a comunidade compreende esse chamado, é baseado no trabalho não remunerado de todo mundo que estaria sob o poder do patriarca. E isso vale para a mulher e para filhos. Embora a mulher esteja mais evidenciada nesse lugar da esposa de pastor como trabalho não remunerado, mas toda a família está imbricada aí nesse trabalho não remunerado. E ele não é visto como trabalho não remunerado, ele é visto como vocação. Então, muitas vezes, essa esposa de pastor que acaba se dedicando integralmente à igreja, ela não tem remuneração, ela não é remunerada. Mas ela é uma trabalhadora da igreja, mas não é vista como. Né? Então, o mesmo lugar que essa esposa de pastor tem dentro da comunidade é o lugar que a mulher tem dentro de casa. Então, essa família pastoral, ela acaba sendo um exemplo da naturalização do trabalho não remunerado para essa comunidade. Então, é uma forma, né, dessa família pastoral dentro da comunidade espelhar o que é os núcleos familiares de modo geral para o capitalismo e para as sociedades ocidentais capitalistas. Vocês estão me acompanhando até aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês? Né? Lembrando que isso não é uma verdade absoluta, é como eu enxergo, né, essa questão e como eu gosto de analisar a questão do trabalho não remunerado dentro das comunidades. Eu gosto de começar pela análise da família do pastor, porque isso fica muito evidenciado, né? Muito nítido. Então, a esposa do pastor é obrigada a ter algum ministério que pode ser cuidar das crianças, os professores de escola bíblica dominical, cuidar da ação social, cuidar do grupo de oração, ou seja, todo o trabalho que é visto como um trabalho de cuidado dentro da igreja acaba ficando sob a responsabilidade da esposa do pastor. Os filhos do pastor vão descobrindo suas habilidades e talentos, né? Eu coloquei um a mais ali, gente. Talentos e vão sendo obrigados a exercê-los gratuitamente na igreja e quando chega um momento da vida, decidem não seguir neste caminho, são rebeldes e desviados. Então, o menino aprende a tocar teclado, a menina canta muito bem, ou a menina dança, então todo mundo fala, não, Deus quer usar o talento de vocês, e essa família inteira começa a trabalhar de forma não remunerada para essa comunidade. Né? Então, isso é uma naturalização do trabalho não remunerado nas comunidades, porque é trabalho, e é trabalhoso. É fazer planejamento de escola bíblica dominical, é fazer programação da cantata da Páscoa, da cantata do Natal, e uma série de outras coisas que
se a pessoa quer fugir a esse papel que não é remunerado e imposto a ela, ela é vista como rebelde e desviada. Alguma similaridade com a mulher que deseja não ser mãe? Né? Então, esse lugar de que você está vocacionado para trabalhar de graça. E que é o lugar que essa mãe também está, ou essa mulher, essa mãe em potencial, está colocada, né, para trabalhar de graça para a sociedade, que é parindo e criando crianças, né? Então eu falo que para muitos é uma família com pai, mãe, filhas, genros e netos, né? Quando se trata de uma igreja, pode ser o pastor, né? No lugar do pai, o pastor, a professora de EBD, no lugar da mãe, a responsável pela mesa diaconal, no lugar da filha, o líder de louvor, no lugar do genro, líder de ministério de dança e do ministério evangelístico, todos debaixo dessa liderança do pai pastor, que a gente pode colocar aí como uma expressão do que seria o poder patriarcal. Então, o poder patriarcal é quando a figura masculina. Então, se esse homem acha que ele tem vocação para ser pastor, a figura masculina acaba direcionando a vida de todas as outras pessoas que estão debaixo desse poder patriarcal. Então, o entendimento de vocação religiosa, ela acaba naturalizando uma obrigatoriedade de um trabalho eclesiástico não remunerado. E as pessoas acham mega estranho se algum ente dessa família se recusa a seguir com esse trabalho, né? Alguém quer comentar, gente? Não? Faz sentido para vocês? A gente entender por que o trabalho voluntário dentro da igreja ele tem um peso de naturalização, de vocação, né? Então, e nesse grande espectro da maternidade, né, nós temos a vocação, o professor, a professora como vocação, a enfermeira como vocação, enfim, vários trabalhos do cuidado, né, que podem ser vistos como pouco remunerados, né? Como técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que na grande maioria são mulheres negras, os trabalhos do cuidado, eles são vistos como vocação. Então, o trabalho docente, que é o trabalho que eu estou exercendo aqui, e o trabalho que muitos de vocês exercem, né? Como tem essa feminilização do trabalho docente, ele passa a ser visto como vocação, e não é visto como um trabalho técnico, onde você precisa aprender técnicas didáticas, metodológicas e se preparar. Não? Então, é como a Simone ela tem uma vocação para o ensino, então, os meus quase 20 anos de estudo acadêmico e toda a minha experiência de leitura e também todo o aperfeiçoamento de ensino pelo qual eu passo, tanto por meio das experiências como do meio dos programas, como o PAI e outros programas de aperfeiçoamento de ensino, iniciação à docência e tudo mais, eles são diminuídos sob a peste da, né, a peste da vocação, né? Então, isso colocar as profissionais do cuidado, colocar, né, por exemplo, a cuidadora de idosos, ou mesmo a babá, né, parece que esse trabalho prescinde de um treinamento técnico, o que não é verdade, né? Então, vai tentar levantar um idoso sem técnica para você ver se você não trava suas costas. Vai dar um banho no leito para você ver se você não precisa ter técnica, né? Então, essa tirar o status de trabalho de certas funções eclesiais, no caso do que é que nós estamos trabalhando aqui, esse trabalho não remunerado dentro da igreja, mas também é tirar a necessidade de um aprendizado para ser mãe. Então, quando você coloca que você não precisa aprender para ser mãe, que você naturalmente é colocada como mãe, não leva em consideração que desde pequena essa menina está sendo ensinada para ser mãe. Ela está adquirindo habilidades técnicas de observação do bebê, de carregar esse bebê, enfim, e quando ela vai crescendo, ela vai adquirindo habilidades técnicas, às vezes de cuidar do irmão mais novo, aprendendo a cozinhar. Então, tudo isso não é visto como aprendizado de habilidades técnicas, isso é visto como se essa mulher naturalmente já soubesse cuidar desse bebê, porque ela tem a capacidade biológica de gerar. E como
Em contrapartida, como o homem não tem capacidade biológica de gerar, ele é incapaz de cuidar, porque ele não tem a capacidade natural de cuidar. E não é levado em consideração que o cuidado também é uma capacidade técnica aprendida durante toda a vida ou aprendida de alguma maneira, né? E aí eu trouxe esse artigo que eu achei muito interessante. Eu não coloquei na indicação de leitura, mas eu coloquei no slide e depois eu vou colocar o slide para vocês lá no Drive, tá? Que é Missionárias Esposas de Pastores, ou seja, esse artigo específico aqui, ele vai analisar o quê? Ele analisa a missionária que é pastor, que é esposa de pastor, ou seja, ela é missionária, ela tem um papel eclesiástico nessa dominação, né, que no caso é a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, mas ela se casa com o pastor. Ah, pastora, eu falei tanto da senhora já, falou que estava terminando escondidinho de carne seca. Gente, eu vou aqui abrir um parênteses, aproveitar que a pastora botou esse comentário, que eu tenho uma relação íntima de amizade com a pastora Val, e na semana da Marcha das Mulheres Negras, eu fiquei hospedada na casa dela com a minha filha, e eu nunca comi tão bem como eu comi na casa da pastora Val. Um dia era moqueca, no outro dia era almôndega de carne moída com calabresa, enfim, comemos mega bem eu e Nina lá. E aí ela veio fazer fusquinha pra gente aqui, falar que estava fazendo escondidinho de carne seca. Mas enfim, retomando aqui a aula, então esse artigo ela vai analisar o quê? Como essas mulheres que eram missionárias, elas perdem o status de missionária quando elas viram esposas de pastores. Então, era como se essas missionárias, ao casarem-se com pastores, o trabalho dela fosse invisibilizado nessas comunidades, que seria, no caso, a igreja congregacional, a igreja evangélica congregacional. Então, eu gostei muito da questão, assim mesmo, empírica desse artigo, traz entrevistas e relatos dessas mulheres, como elas se sentiam, ou seja, elas deixavam de ser missionárias ou mulheres com uma capacitação teológica, com exercício de uma capacitação, para serem esposas de pastores, né? E aí, nas considerações finais desse artigo, ela coloca o quê? Coloca que o trabalho das mulheres missionárias dentro das igrejas, né, da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, é apresentado pela dominação como um trabalho de auxílio. Ou seja, de acordo com o atual presidente, as missionárias podem ensinar crianças, ensinar adolescentes, jovens e auxiliar os pastores, né? Também faz parte desse ministério, no caso das casadas, ser esposa e mãe. Para todas, em concomitância com o exemplo da Raabe, ser hospitaleiras e abrir as suas casas aos que necessitam de hospedagem, como a Severa Carmo, né? Enfim, uma referência bibliográfica. Depois eu vou colocar esse PDF lá no Drive, na aula 2, tá bom, gente? Então, os papéis sociais ainda são bem definidos. Isso expressa se expressa no papel das missionárias, que também da missionária, que também é esposa de pastor. Ainda há o agravo de que, pelo fato de ser casada com o anjo da igreja, né, que é comum, né, se chamam os pastores no meio protestante, é imputado sobre ela, quase sem escapatória, funções de direção de grupo de mulheres e crianças da igreja, dentre outros. Assim sendo, né, para a mulher que é missionária e ao mesmo tempo esposa de pastor, como se pode constatar nos relatos do livro de biografias das pioneiras e nas entrevistas aqui apresentadas, respaldadas em estudos anteriores, a identidade que se destaca para os crentes da sua comunidade é a identidade de a esposa de pastor, a qual se confunde com a de mãe, de dona de casa, extensiva a todas as ovelhas, né? Ou seja, ela vira mãe daquela comunidade. E não a identidade de missionária, da mulher teologicamente apta, preparada para o chamado, né? E chamada por Deus para realizar determinadas funções teológicas. Ou seja, é como se a aula que essa mulher prepara, o cuidado que essa mulher dispensa para a igreja não tivesse qualquer habilidade técnica, não tivesse qualquer aprendizado teológico, não tivesse qualquer compreensão ou leitura do texto bíblico. Ela automaticamente é colocada no lugar de esposa, e para você ser esposa, você precisa apenas o quê? Casar.
né? Você não precisa fazer qualquer outra coisa. Para ser esposa, você precisa casar, né? Então, como se você casasse, fosse o suficiente para você exercer esse papel e todo o preparo que você teve para ser uma missionária, né? No caso das missionárias que se casam com pastores, ele é desconsiderado, porque você está naquele papel não porque você se preparou para estar naquele papel, você está naquele papel porque você casou com um pastor. E isso, gente, é o que acontece com a mulher no patriarcado, né? A mulher, ela está naquele lugar porque ela é mulher, né? Não é por escolha, não é por preparo, não é por competência. É porque ela é mulher. E ela tem que e por ser mulher, ela tem que exercer a maternidade. Só que aí quando a gente começa a pensar esse pastor sem uma esposa, quem faria o trabalho na igreja que essa mulher faz? Porque a gente não. A grande questão da análise dessa comunidade religiosa, então, é a gente analisar essa comunidade religiosa pensando como ela seria se não existisse a figura da esposa do pastor. Ou como quer pensar as dinâmicas familiares se não existisse a figura da mãe. Ou se amanhã de manhã qualquer uma de nós acordasse e falava: estamos de greve, não vamos mais cuidar. O que aconteceria com o mundo? Né? E aí eu gostei muito desse artigo, por isso é um campo de debate ainda pouquíssimo explorado, embora seja muito falado no meio ativista, né, como a própria pastora Val aqui já trouxe para a gente a experiência das mulheres negras que sustentam aquela comunidade com o ônus financeiro e o ônus de trabalho, né, que não são, por exemplo, não tem qualquer vantagem pecuniária ou social diante do trabalho exercido na comunidade, é muito discutido isso no meio religioso, sobretudo por lideranças femininas. Mas na academia, eu acho que isso nos escapa. Nos escapa porque, justamente como essa visão que a própria Petra Costa coloca dessa homem que decide tudo e essa mulher que quase não tem ações, né? Como essa mulher, como se fosse quase um bibelô, não é bem assim. Eu acho que a Michelle Bolsonaro talvez já está trazendo um pouco essa imagem de que a mulher tem muito mais influência política dentro de uma comunidade religiosa do que a gente imagina. Porque essa mulher de pastor também, ao passo que ela está fazendo trabalho não remunerado, ela fala com todas as pessoas, ela fala com todas as lideranças, ela desenvolve habilidades de convencimento. Então, muitas vezes, o pastor vai defender uma posição na reunião da igreja, vamos derrubar uma parede, vamos trocar o púlpito, né? Coisas que costumam dar problema na igreja, né? Na minha época, colocar bateria dentro da igreja. Isso rachava a igreja. Vai pôr ou não vai pôr bateria dentro da igreja? Né? Vai permitir ou não que a gente deixe ou não os membros estacionarem as suas motos dentro do terreno da igreja? Então, muitas vezes o que parece que é uma reunião que o pastor vai liderar e para decidir aquilo, no caso que é uma igreja congregacional, né, onde as decisões são tomadas todas assim no coletivo, essa mulher de pastor já trabalhou muito para convencer todas as pessoas, porque ela acaba adquirindo influência política. Embora o trabalho dela seja invisibilizado, existe uma contradição no trabalho dessa mulher, que é a influência que ela começa a exercer sobre aquela comunidade. Por isso que eu acho que a visão da Petra sobre o meio evangélico é uma visão muito chapada, que não complexifica o que é complexo, que quer simplificar relações complexas de poder. Inclusive, não enxerga como essas mulheres, dentro da religião, acabam usando esse espaço também para se expressarem de alguma maneira, né? É claro que o patriarcado existe, a imposição de força sobre o corpo dessas mulheres existem, mas é o que a Saba Mahmood vai falar lá atrás, que a gente não pode falar muito, existe um agenciamento dessas mulheres dentro das comunidades religiosas. Se não à toa, Maria Madalena não estaria tão perto de Jesus e nem Maria de Betânia lavaria o pé de Jesus com perfume, lágrimas e enxugaria com seu cabelo, né? Então, existe aí uma sociabilidade feminina dentro dessas comunidades, né, que aí
ser vista também dentro das famílias, né? Então, o pai acha que decide tudo, mas no final das contas a mãe está influenciando no modo que aquilo será direcionado. Então, existem contradições dentro das dinâmicas de gênero. Isso não significa, né, que as dinâmicas de gênero não sejam hierarquizadas e que o homem imponha, por meio da força e violência, o seu poder sobre o corpo feminino. Mas é bom a gente não ler o feminino nesse lugar estático, nesse lugar que não agencia, que só recebe e é submisso, né? A gente tem que ver as contradições, né, e as próprias as contradições e as incoerências entre narrativas e entre discursos e atitudes, né? Que muitas vezes esse pastor na igreja está dizendo, reforçando o discurso patriarcal sobre a dinâmica de gênero, que às vezes não acontece na casa dele, né? Então, é isso, por isso que é importante a gente fazer trabalho de campo, a gente observar, a gente ver, voltar várias vezes no mesmo lugar, fazer várias vezes a mesma pergunta, para a gente poder olhar com profundidade as dinâmicas de gênero dentro dos espaços religiosos. Pastora Val levantou a mão, pode falar, pastora, por favor. Eu concordo quando você fala da visão simplificada e superficial da Pietra em relação aos protestantismos histórico, pentecostal e neopentecostal. Porque mesmo dentro desses protestantismos, existem posicionamentos diferenciados de mulheres. Então, por exemplo, no protestantismo histórico, as mulheres criaram a União Feminina Missionária, digamos assim, que é a mais antiga no Brasil. Se não me falha a memória, esse ano ela faz 105 anos, entendeu? Não foram homens que criaram, foram mulheres. E dentro da União Feminina Missionária, muito embora a Convenção Batista Brasileira as impedem de realizar uma série de ações dentro das igrejas batistas, elas têm um protagonismo enorme em relação à membresia. É aquilo que você falou. Ela conversa, ela visita, ela faz bazar para montar cesta básica. Então, ela tem um protagonismo, muito embora ele seja invisibilizado propositalmente pelos homens que ocupam os espaços de poder e têm lugar de fala. No protestantismo pentecostal, os círculos de oração também foi criado por uma mulher de Pernambuco e elas se fortalecem nesses círculos de oração. Para você ter uma ideia, elas passam um ano inteiro juntando dinheiro para fazer o congresso do círculo de oração e não depende do financeiro da igreja para comprar nada, para enfeitar a igreja, para convidar outras igrejas que venham para participar. Elas fazem tudo de forma independente. A mesma coisa acontece com as células de mulheres, o Ministério de Mulheres do protestantismo neopentecostal. Elas fazem os chás delas, né, que eu tenho ojeriza esses chás, porque não se trabalha nele, por exemplo, violência contra a mulher, feminicídio, né, o patriarcado. Esses temas não aparecem nos chás de mulheres que elas fazem, nos encontros de mulheres que elas fazem, porque os homens que ocupam os espaços de poder e têm lugar de fala proíbem. Mas
elas dão as cartas em relação à membresia, entendeu? Como você colocou, né? Então, são informações, são conhecimentos que a Petra, quem tem somos nós, mulheres protestantes, e passamos a grande maioria, tanto pelo histórico como pentecostal, como pelo neopentecostal, como é o meu caso, e o caso da grande maioria das ativistas políticas sociais do movimento social de mulheres, e que ela não se aprofundou em termos de conhecimento nesses temas, entendeu? A própria igreja do Malacheia, né, tem lá um círculo de oração antigo que foi dirigido durante muitos anos pela pastora Antonieta Rosa, que faleceu esse ano, né, de 2015. Faleceu, foi uma mulher que quebrou uma série de paradigmas dentro das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, a primeira que dirigiu a igreja, a primeira ordenada pastora, a primeira... e que botava o Malacheia no bolso, ali na Assembleia de Deus da Penha, entendeu? Mas o nosso protagonismo acaba sempre ficando invisibilizado e é contra isso que nós, do coletivo de mulheres das organizações religiosas, estamos lutando. Foi criado o Comor com o objetivo de lermos, estudarmos e pesquisarmos o estatuto social que toda organização religiosa do Brasil tem que ter, o regimento interno dessas organizações religiosas, para vermos se lá tinha algum artigo que proibiam mulheres de serem ordenadas aos mesmos títulos que os homens e serem indicadas a ocuparem os mesmos cargos que os homens. Aqueles estatutos sociais e regimentos internos que nós não achamos nenhum artigo, nós vamos até o pastor e colocamos ele na parede. Se não está no artigo, no regimento, se não está no estatuto, a mulher não pode ser proibida de ocupar esses espaços. E nós já conseguimos mudar estatutos e regimentos de várias organizações religiosas que tiveram que se render à ordenação de mulheres aos mesmos títulos que os homens e a indicação de mulheres aos mesmos cargos que os homens, inclusive presidindo organizações religiosas, que eles proibiam, mas não tinham nada no estatuto nem no regimento interno. Então, toda essa situação que você colocou aqui em relação às mulheres da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, eu aposto que essas decisões não estão no estatuto civil dessas organizações religiosas e não estão no regimento interno. Então, é a partir daí que nós vamos nos fortalecer, porque eles estão morrendo de medo de nós, como mulheres, porque a gente ameaça mesmo. Nós vamos ao Ministério Público, nós vamos ao Núcleo de Mulheres da Secretaria de Estado de Mulher, entendeu? E eles estão morrendo de medo da gente em relação ao nosso posicionamento. Obrigada. Obrigada pelo relato, pastora. É isso mesmo. Eu acho sempre que o Silas Malafaia grita muito, porque dentro da igreja a Antonieta Rosa não deixava ele gritar. Tem essa impressão. Mas, assim, gente, vou aqui trazendo, né? A pastora Val concluiu brilhantemente, né, como que essas contradições existem dentro da igreja evangélica, por isso que as mulheres continuam. Porque essa é a pergunta que a gente faz, mas, gente, se eles são
misóginos, patriarcais, machistas, violentos, porque elas ficam lá. Porque me falam um lugar na sociedade que não é misógino, machista e violento, e me falam um lugar da sociedade onde as mulheres não dão um jeito de se virar e cometerem suas bruxarias, né? E aí, no caso, sejam no cristianismo ou em qualquer outro lugar, né? E aí, eu trouxe aqui também como o Ministério da Damares, ele foi interessante para a gente pensar a disputa que começa com Marco Feliciano em 2011, quando ele preside a Comissão de Direitos Humanos durante o governo Dilma, né? Que é bom a gente ver, né? Mas como a disputa das narrativas sobre direitos humanos, né, nessa disputa nessa composição, disputa, encontro, confronto, né, acomodação, como vocês queiram falar do religioso e do não religioso, do religioso no setor, nesse tempo, né, de modernidade, nessa produção de modernidade, né? Então, a Damares, ela começa a disputar, né, pela sua narrativa de ministra, o espaço de direitos humanos como o espaço da família e da mulher. Ou seja, vinculando, então, o Ministério dos Direitos Humanos como um ministério que se preocuparia com a vida doméstica, com a vida familiar. Colocando, então, que para a integridade da pessoa humana no Estado brasileiro estar protegido, essa pessoa deveria estar acolhida no seio familiar sobre o cuidado do trabalho não remunerado de uma mulher. É óbvio que ela não elaborou essa narrativa dessa maneira nos documentos oficiais de Estado, mas relacionar direitos humanos com família é uma tacada de mestre. Porque as pessoas entendem o que é família e as pessoas entendem família como um lugar de proteção. Embora a família para as mulheres seja muitas vezes um dos lugares mais perigosos e um dos lugares onde elas podem estar mais expostas à violência. Só que essa narrativa da ministra Damares não é loucura, não é abstração maluca. Não, ela dialoga diretamente com o lugar que a mulher foi colocada, que é o lugar do cuidado. Então, a Damares, ela assume o discurso do cuidado das famílias, das crianças, de comprar calcinha para a menina. Quem é que se preocupa em colocar calcinha na menina? Quem é que se preocupa em preservar essa menina dentro da família, no espaço privado? É a mulher. Então, a narrativa dela vai dialogando com esse lugar da mulher nesse espaço de um trabalho não remunerado, quase que colocando o papel dela de ministra como Estado como um papel vocacional. Então, ela não está no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos porque ela tem capacidade técnica, porque ela tem acúmulo de conhecimento, porque ela é advogada, qualquer outra coisa que ela tem. Ela está no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque o que a prepara para estar aí é o fato dela ser mulher e o fato dela cuidar. Então, é esse lugar que a Damares é colocada no governo Bolsonaro, é um lugar que conversa simbolicamente direto com a sensação de segurança das famílias, que é esse lugar onde você é cuidado por uma mulher. E isso é uma disputa direta sobre direitos humanos, mas sem ser com aquela formulação cafona e muito comum que é direitos humanos para humanos direitos. Ela está disputando a percepção de direitos humanos das famílias brasileiras quando ela se coloca nesse lugar do cuidado. Então, uma política de Estado, que deveria ser uma política de Estado, ela é colocada como uma vocação de uma pessoa para cuidar, que as habilidades técnicas pouco importam e que as habilidades técnicas podem ser colocadas como mestrado em Bíblia, né? Que ela, não sei se vocês lembram que ela colocou. Então, eu trouxe aqui, né, uma maneira de que não é só dentro da família, óbvio, dentro da família é o estrutural da economia, que a mulher é colocada nesse trabalho quase que vocacional, né? No caso da Damares, era um trabalho remunerado porque ela era ministra, mas ela se colocava quase como um trabalho vocacional. Mas dentro das igrejas também, e a Damares está dialogando com quem tem esse respaldo, né? Essa mulher
Com certeza, Carolina, é isso, né? Todo o fundo social de prefeitura, na maioria das vezes, é cuidado pelas esposas dos prefeitos, né? As mulheres, as primeiras damas, seja da presidência, seja da prefeitura, seja do estado, elas sempre têm algum gabinete, alguma assessoria que vai cuidar sempre de ação social. Né? A gente já está propondo que esse lugar dela seja lugar de enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. E estou achando interessante essa dinâmica dela, né? E deslocar do cuidado dos desafortunados e vulneráveis para o lugar da primeira-dama que cuida, que luta pelos direitos das mulheres, né? Então, é uma coisa que nós temos que observar, porque nós não somos videntes, né? Nós somos analistas do que já aconteceu. Analisar o que está acontecendo, às vezes a gente pode cometer alguns equívocos e achar que está rompendo algum padrão e não está rompendo algum padrão, né? Até porque a violência contra a mulher também está virando, embora tenha muitas igrejas que não defendam, né, a violência contra a mulher, que não falem, existem muitas igrejas que estão falando, né? Tá bom, querida, pode ir, viu? Depois eu vou disponibilizar as gravações, então você consegue ver o final da aula, tá bom? Fique em paz, vá em segurança. Então, é isso, né? Esse lugar do cuidado, né? A pastora Val colocou aqui que, inclusive, são chamadas pela população como primeiras damas que mandam mais do que o prefeito. Acontece mesmo, né? Bom, trouxe essa figura da Damares também, que ocupou esse imaginário do lugar do trabalho do cuidado, né? Que nesse caso era remunerado, mas que reforçava a orientação desse lugar vocacional do cuidado da mulher, né? Então, vamos entrar agora para os últimos 15 minutos de aula, que, na verdade, talvez a gente retome um pouco, né, amanhã, que é essa ideia do entrecruzamento entre gênero, religião e o desafio para os estudos feministas. Eu acho que a gente pode começar a aula de amanhã com esse debate mais profundo, né, que é falar, né, que como as feministas se contrapuseram à religião e automaticamente se contrapuseram às religiosas, né? Então elas entenderam o patriarcado cristão como essencial para a desigualdade de gênero e, de fato, esse entendimento o patriarcado cristão fundamental, mas entender a religião como principal suporte do patriarcado porque não é o principal, é tão importante quanto, eu diria, porque se a religião ela é importante para que o patriarcado seja colocado naquele lugar, o sistema econômico também coloca a mulher nesse lugar do trabalho não remunerado, né? Então, não é salvar, é salvar, né? Temos que salvar as mulheres da religião, né? E o elitismo do pensamento feminista branco e aborto. Eu acho que a passar muito rápido por essa discussão, talvez não dê. Eu tinha planejado falar um pouco dessa discussão hoje, mas acho melhor amanhã, quando a gente for falar das contranarrativas feministas evangélicas sobre esse lugar da justiça reprodutiva, a gente puxar esses tópicos, né? Porque eu ainda quero falar desse caso, que a pastora Val está aqui, ela foi uma das protagonistas desse caso, né? Junto com outras mulheres, se não me engano, foram 80 mulheres evangélicas, que a cantora Cassiane, ela fez uma música chamada, né, A Voz, era um clipe, e nesse clipe a mulher apanhava, orava, e o marido voltava para casa e ela ficava feliz. E isso foi em 2020, no contexto de pandemia, e as mulheres evangélicas, algumas lideranças, pastoras, algumas feministas, mas muitas que não eram, se colocavam como feministas, elas falaram, ei, como assim? Esse negócio de mandar a mulher orar num clipe de uma cantora como a Cassiane, não. Entraram no Ministério Público, denunciaram, e ela mudou o clipe. E por que eu estou colocando isso? Porque aí está essa coisa que o Talal Assad vai mostrar para a gente, que é essa composição entre o que é religioso e secular, que a partir do momento que em 2016 você tem uma Lei Maria da Penha, que começa a ser divulgada, que começa a colocar violência contra a mulher tipificada como crime, né? A violência da mulher tipificada como crime, a igreja não está incólume ao que acontece na sociedade. Então, as igrejas começam a ser invadidas por esse discurso da violência doméstica como crime. Então, você vai enfraquecer o patriarcado cristão só com a Lei Maria da Penha? Não.
mas a igreja tem que se reacomodar frente a esse discurso. Então, esse é um caso, né, de expressão. Depois, quando eu colocar o slide para vocês, mas depois vocês procurem, né, o caso da Cassiane, né, que aqui no subtítulo internatos alegaram que o vídeo A Voz humanizava a violência contra a mulher, imagens que personagem denuncia o marido foram inseridas em nova versão, né? Mas é interessante pensar que há uma acomodação, né? Não há nenhum momento a violência contra a mulher, quando ela começa a ser trabalhada dentro da igreja, ela não é colocada como um problema do casamento heteronormativo cristão. Ela é colocada como um desvio de caráter do marido. Então, se você apanha, você denuncia o marido e resolveu esse problema e segue com a vida da família heteronormativa cristã. Então, a igreja ainda está acomodando esse discurso, né, como não sendo um problema estrutural da dinâmica de hierarquia de gêneros, mas como um desvio de caráter individual. Então, eu trouxe esse exemplo desse caso, né, que houve, as pessoas não aceitaram, um clipe que fala para orar pelo marido, mas isso não fez com que o entendimento de família heterossexual cristã fosse repensado e que as dinâmicas de gênero hierarquizadas elas trouxessem alguma reflexão, um passo 2 na reflexão, mesmo com essa repercussão desse caso, né, em que as igrejas, os pastores, as figuras públicas, midiáticas, vão ter que tomar cuidado sobre o que eles vão falar em relação à desigualdade de gênero. Então, você precisa dar uma nova roupagem para as estruturas antigas do lugar da mulher. Até porque, se a igreja começa a se afastar dessa estrutura e que hierarquiza o gênero na família, o patriarcado capitalista está ameaçado. Porque quem vai fazer o trabalho não remunerado se as estruturas e dinâmicas de gênero e essa hierarquização, né? Então, por isso que o capitalismo ele vai se adaptando às novas dinâmicas de gênero, mas ele nunca vai romper com esses padrões, porque até então, até o que nós conhecemos hoje, esse lugar da mulher é muito importante para que as estruturas capitalistas funcionem, né? Bom? Opa! Então, gente, amanhã a gente parte daqui dessa discussão, né, do feminismo e de como o feminismo, o cristianismo e o gênero vão começar a dialogar, e a gente vai falar também um pouquinho do processo de humanização. Muito bem, Duda, é isso mesmo. É muito mais fácil pensar a patologização da vida do que repensar as estruturas, né? Então, você, mãe, encontre um horário para você fazer yoga, acorda 1 hora mais cedo para você cuidar de você antes de para você cuidar da sua família, né? E não dividir o trabalho do cuidado para que você não fique sobrecarregado, né? Então, a gente vai discutir também um pouco de remuneração. E aí, pastora Val, eu vou botar o vídeo da sua irmã dentro de um congresso, que quando a senhora começou a falar, né, do congresso das mulheres que juntam dinheiro para financiar suas atividades, não dependendo do financeiro da igreja, eu fiquei pensando, porque, né, a pastora não veio ontem, mas no final da aula eu sempre gosto de colocar uma coisa que nos enche de esperança. E no caso, hoje eu trouxe uma coisa para finalizar a aula que nos enche de esperança, evidenciar a contradição dentro das dinâmicas de gênero dentro da igreja e mostrar coral com 1.000 mulheres pentecostais de Bangu, no Rio de Janeiro, e aí eu vou mostrar para vocês e vocês tirem as suas conclusões. Essa é a pergunta da pastora Val, gente. Simone, não dá para ouvir. Não estou ouvindo? Peraí. Eu vou compartilhar de novo, porque eu não fiz o que eu tinha que ter feito ontem, que é compartilhar o áudio. Peraí. Vou compartilhar o áudio aqui e compartilhar. Peraí. Agora vai.
Bom, gente, esse é o nosso vídeo da esperança de hoje, né? Ontem foi da Marcha de 2015 de Mulheres Negras. A pastora Val, eu nem tinha te pedido autorização, porque a senhora já tinha me permitido usar esse vídeo. Esse vídeo está no meu acervo da tese, né? Do que eu estou organizando na minha tese, que se tudo está certo eu defendo ano que vem. E aqui eu trouxe esse vídeo porque a gente tem que sair do estereótipo de gênero, porque se fosse só o homem mandando e as mulheres só apanhando embaixo na igreja, a gente já tinha resolvido o problema do patriarcado cristão. Se essas mulheres não tivessem agência nenhuma dentro da igreja, a gente já tinha resolvido esse problema, porque a igreja não ia se sustentar. Essas mulheres, elas têm agência nessa dinâmica, o que fica muito mais complexo a gente desnaturalizar a hierarquia e a opressão de gênero dentro das igrejas. Mas aí, quando a gente vê um negócio desse, a gente fala, isso é a contradição na perspectiva marxista, essa é a contradição do capitalismo. Porque ao passo que essas mulheres são oprimidas pelo gênero, são desumanizadas, colocadas nesse lugar do trabalho não remunerado, elas se lascaram para fazer esse congresso. Eu duvido que a Assembleia de Deus em Bangu tenha dado dinheiro, mas elas também passam por um processo de humanização, por um processo de protagonismo e de autodeterminação, né? Nesses processos de desumanização, elas também encontram autodeterminação. Por isso que é tão difícil a gente desmantelar as estruturas de gênero, porque não é exato, é complexo, é difuso, tem várias camadas, né? E isso vai se rearranjando. Então, essa acomodação do discurso religioso com o que é o secular, com as dinâmicas de gênero, e que isso vai diretamente atravessar a nossa autodeterminação reprodutiva, é complexa. Por isso que a gente, às vezes, olha e fala, poxa, não tem solução. E para a gente entender essa complexidade, a gente tem que ser indo, assim, esmiuçando. E, por fim, né, vocês veem a quantidade de mulheres pobres, né, de modo geral, mas de mulheres negras. Quantas dessas mulheres não passaram por uma violação reprodutiva? E essa igreja está com 1.000 mulheres. E o trabalho dessas mulheres está sustentando essa igreja. Ao passo que elas são vítimas da injustiça reprodutiva. É por isso que as dinâmicas religiosas precisam ser entendidas, porque, em certa medida, o que sustenta essas dinâmicas religiosas é o que está sustentando o lugar da mulher na sociedade ocidental. No caso cristão, né? Eu estou falando, tá? Tudo bem, gente? Podemos encerrar a aula de hoje. Assinaram a lista de presença. Alguém está com alguma dúvida, quer colocar? Senão, nós nos vemos amanhã no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Quer dizer, não é o mesmo link, né? O link da aula de amanhã é outro. Manda o e-mail por volta das 6 da tarde para lembrar vocês. Mas vocês também já têm lá na agenda do Google o endereço da aula, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Boa noite e até mais. Simone, tem um rapaz que levantou a mão. Acho que é Nicolas. Quem levantou a mão, gente? Pode falar quem levantou a mão. Eu não vi. Acho que é Nicolas o nome que eu vi aqui. Acho que às vezes foi por engano, pastora. Pode ser. Né? Pode então ser também. Tá bom. Beijão. Beijo, pastora. Beijo, pastor Wilson também. Obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Obrigada a você. Nada, imagina, gente. Até mais.